agradecemos por mais um momento que o Senhor nos concede, pelo privilégio de estar aqui na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Quero te pedir pela vida dos nossos pastores, pela vida do pastor Israel, que está em viagem. Proteja teu filho e traga de volta, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós te oramos e com fé te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 100. É o hino de ingresso ao templo, é um salmo de ações de graças. É muito conhecido. O Ministério de Louvor já foi se preparando aqui. Diz assim, Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor é bom, e a sua fidelidade dura de eternidade em eternidade, e a sua misericórdia sobre nossas vidas também. Nós temos o prazer, oportunidade e o privilégio de dedicarmos ao Senhor, nesse lugar, um louvor que seja agradável a Ele. E que estejamos nesse momento com o coração disposto a ouvir a voz do Senhor falando conosco. Que nós possamos estar com o nosso coração voltado para ouvir o Senhor falando conosco nesse momento juntos. Vamos colocar de pé, amados, para louvarmos ao Senhor. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus.
Ti, Senhor, nossa gratidão e a Ti, Senhor, nosso louvor nesse lugar. Queremos, ó Deus, nesse lugar, ó Pai, ouvir a Tua voz falando conosco. E, ó Deus, sermos submissos à Tua vontade sobre nossas vidas. Ó Deus, aquece o nosso coração. E, ó Deus, age, ó Deus, nossas vidas, ó Pai. E, Deus, não somente nesse lugar, não somente nesse momento, mas durante o nosso dia a dia. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Devolve a vida a razão e me faz cantar e repaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou bom. Outra vez, diante de ti, abro
Meus amados irmãos, lá no capítulo de Mateus 7, versículo 7, diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Amém? Nós vamos separar esse momento para que você possa orar com alguém da sua família, tá? Para conta do contágio não misturar do vírus, mas procure alguém da sua família. Você está perto da sua esposa, do seu marido, do seu filho. Você pode se juntar agora pertinho com alguém da sua família. Vamos fazer um momento de oração juntos pelas famílias. E nesse momento eu gostaria de pedir que você lembrasse da congregação em São Vicente Fé. O pastor está lá agora, justamente com o Everto, Joelá e todos os irmãos. Aquela congregação, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, será organizada esse ano em igreja. Esteja orando por esse propósito também. Assim também como nossa congregação lá em Altamira. Esteja orando lá pelos irmãos de Altamira e pelos projetos da sua igreja. Ore pela sua família e pela sua igreja, pela nossa igreja agora, em nome de Jesus. Vamos ter alguns momentos e logo após uns 3 a 5 minutos de oração, vou convidar o irmão Jeif, que venha nos dirigir a Deus em oração aqui, tá bom? Pai de amor, obrigado, Deus, quando estamos mais uma vez de volta à tua casa, e é com alegria, Senhor Deus, que nós ansiamos, Pai, por este momento tão importante na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Pai, obrigado porque nós estamos diante do único Deus verdadeiro, daquele que é único Senhor, Criador, sustentador de tudo que existe na face da terra. E nós queremos te agradecer, Deus, porque um dia o Senhor nos honrou, nos dando o melhor depois do Senhor, que é a nossa família. E nós, nesta noite, Senhor Deus, queremos te agradecer pela vida, Senhor Deus, de cada família que está aqui. Pai, nós sabemos o valor de uma família. Obrigado, Senhor. Como vale a pena, Senhor Deus, ter uma família. Te pedimos por aquelas famílias que ainda não conseguiram alcançar o seu objetivo, que é de um dia dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Obrigado, Deus, pela minha família, que já podemos dizer isto, e muitas aqui. E Pai, que aquelas que não são completas ali. Pai, que cada representante da família possa continuar, Senhor Deus, crendo que o Senhor há de completar a obra daquela família. Te entregamos, Deus, nesta noite, também os trabalhos da tua igreja no campo missionário. Quando o teu servo está ali de São Vicente, trabalhando com aquela equipe, providenciando tudo, Senhor Deus, que é necessário para que aquela igreja se organize. Deus, nós estamos aqui como teu povo e queremos, Senhor Deus, neste encontro aqui, neste espaço tão curto de tempo, dar o melhor da nossa vida, no louvor, na adoração. Dá o melhor, Senhor Deus, quando precisamos mais tarde.
acalmar o nosso coração, deixar o Senhor falar através da vida do teu servo Jackson. Ó Deus, como este encontro aqui é maravilhoso. Nós queremos te exaltar porque tu és Deus, e um Deus grandioso. Obrigado, Deus, porque nós sentimos o teu grande amor por nós. Ó Deus, quantos livramentos. A nossa oração, Senhor Deus, é tão pequena para te agradecer por tudo. E é por isso que, Deus, às vezes nós não temos palavra e chegamos a não verbalizar tudo porque nós somos tão pequenos. A nossa mente é tão pequena diante do Deus grande que temos. E não conseguimos, Senhor Deus, revelar tudo que o Senhor faz pela nossa vida. Mas sabemos que o Senhor nos ama profundamente. Continua na direção deste culto. Fala aos nossos corações, porque viemos te adorar, mas viemos receber também do Senhor. Deus, nos ajuda, Pai, a continuar esta caminhada na certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você mais uma vez a abrir sua Bíblia no Salmo número 46. Confesso aos irmãos que esse é um salmo que eu tenho de predileção. Esse é o meu preferido. Salmo de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações e reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as salvações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Vamos ler o último versículo juntos, independentemente da tua versão, versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos louvar e continuar louvando a esse Deus maravilhoso. Vamos ficar de pé, irmãos? Não sei se você já teve a oportunidade de dar sua boa noite montando do seu lado, dizer para ele como está. É bom estar com ele nessa tarde ou noite, nessa noite já, né? É bom estar contigo, meu querido. É bom estar nesse lugar juntos para adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E que nós lemos, falamos, nós reconhecemos que devemos andar sem medo. Vamos juntos louvar o Senhor com esse cântico, sem medo. Teu amor
Ó Deus, nesse lugar, Senhor, nesse lugar de adoração, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, e nos alegramos diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que Tu és a nossa luz, a nossa fortaleza, que Tu és o socorro bem presente no meio da tribulação. E, ó Deus, podemos confiar e ter essa certeza, Senhor, pois o Senhor não nos deixa só, o Senhor está ao nosso lado. E, ó Deus, que toda ansiedade, que todo medo, que toda depressão, tudo aquilo que o Senhor não se agrada em nossas vidas, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a confiar e saber que Tu és o Senhor, que Tu és sustentador de nossas vidas. E, ó Deus, nos ajuda, Deus, a todos os dias a reconhecer em nossos corações e saber que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és a nossa luz. Vamos juntos louvar o Senhor.
Irmãos, vamos continuar ouvindo a voz do Senhor, agora com a ministração da palavra, com o pastor Jacques. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, amém? Para mim é uma grande alegria, um privilégio poder estar com vocês, poder ter vocês conosco também aqui da Igreja Batista Jardim América, podermos celebrar a adoração ao Senhor e me alegrar hoje por estar acho que uns 30 a 40 centímetros mais alto, né, irmão G? O irmão G foi responsável pela construção dessa plataforma, juntamente com o Pedrinho. Pedrinho também, né? Estava aqui, graças a Deus. E também a grade, né, irmão? Teve a grade também construída aí pelos irmãos. E nós só temos a alegrar, porque temos visto pessoas que têm zelo pela casa do Senhor, querem fazer o melhor. Muito obrigado, irmão G, irmão Pedrinho e todos os demais cooperadores. Meus irmãos, vamos abrir as nossas vidas lá no livro de Neemias. E hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus neste livro, que tanto tem nos ensinado ao longo da história. Neemias capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. É o último versículo. Neemias capítulo 1. Mesmo sentados, vamos fazer esta leitura. Todos já abriram na palavra? Amém. Neemias capítulo 1 diz assim a palavra de Deus: Estas são as memórias de Neemias, filho de Ecalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo.
Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que lhe concedas êxito hoje, e que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nos alegramos em Ti pelo privilégio que nos concede de adorarmos ao Senhor. Estarmos aqui reunidos para celebrar este culto somente a Ti, porque somente o Senhor é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, o Deus da nossa salvação, o Deus que em Cristo Jesus nos libertou, nos salvou, nos perdoou, nos redimiu e nos concede nova vida. Ó Deus, que Teu Espírito continue a ministrar sobre nossas vidas e corações, que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, e que muitas vidas e famílias neste dia e em outros momentos que ouvirem esta mensagem sejam impactados, sejam transformados pelo poder do Senhor e da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando Deus desperta seus servos para fazer a obra. É o tema que nós escolhemos para ministrar neste momento. Quando Deus desperta ou move os corações, desperta os seus servos para realizar a sua obra. Como está a sua vida? Como está a sua família? Como estão os seus amigos? Como está a sua cidade? Como está a sua nação? Percebemos no livro de Neemias, o que relata aqui, o que é narrado no livro de Neemias, trata-se de uma realização muito importante. Trata-se de uma restauração da cidade de Jerusalém e também do povo que ali vivia. E isso por volta do ano 450 a.C. Se nós percebemos no capítulo 1, versículo 1, no período do rei Artaxerxes, já não era Babilônia, era Pérsia, e ele reinou por volta do ano 450 a 460, ou melhor, 460 a 440 a.C. Antes os anos vêm decrescendo, e foi mais ou menos nesse período em que os fatos narrados pelo livro de Neemias aconteceram. De acordo com o versículo 1, nós podemos entender que estes fatos descritos neste livro, eles ocorreram posterior ao período do cativeiro babilônico, quando o povo de Israel saiu da Babilônia, alguma parte do povo, e regressaram para a terra de Judá. Eles haviam passado ali 70 anos. E é interessante quando nós lemos os livros de Reis e Crônicas, principalmente, que descreve toda a trajetória dos reis de Israel, até culminar a saída do povo de Israel para o cativeiro. E eles foram para lá, para o cativeiro babilônico, por conta dos seus graves e terríveis pecados, reconhecidos pelo próprio Neemias. E entre estes graves pecados havia a idolatria. Pecado que Deus disse para que eles não cometessem, de forma alguma. Não deveriam se prostrar diante de ídolos, de imagens feitas de esculturas. Deus disse que levaria eles para uma terra e estava tirando um povo de lá por conta desse tipo de pecados. Mas o povo judeu, o povo de Israel, o povo hebreu não se conteve e adorou diversos outros deuses estranhos. Chegaram ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos no fogo para esses deuses. E diante de tantos
momentos e oportunidades que Deus concedeu para que eles se arrependessem, mas depois eles voltavam ao pecado mais uma vez. E chegou o momento que Deus disse: basta. E Deus trouxe essa sentença. O cativeiro é um juízo, é uma sentença, é uma disciplina relacionada com o pecado deles, com o pecado do povo. O povo então se prostrava diante de deuses estrangeiros, diante de imagens feitas por homens. Então agora eles passariam 70 anos em um lugar e uma terra estrangeira, sob a escravidão, sob o domínio de um povo estrangeiro. E foi muito sofrido essa saída. E eles passaram todo este tempo. E já havia acontecido o primeiro regresso sob a liderança de Zorobabel. Eles regressaram, e está descrito isso no livro de Esdras, que antecede o livro de Neemias. E eles chegaram a construir o templo, mas a cidade ainda estava assolada em miséria. E é interessante que estes 70 anos cumpriu-se, porque foi dado por Deus. Deus deu a sentença, Deus deu o tempo, e o tempo de retorno, de regresso, também aconteceu de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que foi anunciado pelo profeta Jeremias e também pelo profeta Isaías. Então existiu então este primeiro regresso, conforme o cumprimento da palavra do Senhor. Mas anos depois, Neemias, que era copeiro do rei da Pérsia, do rei Artaxerxes, esse serviço, essa função de cooperagem, de ser copeiro, era uma função muito importante, que dava livre acesso ao rei. Ele era responsável por provar o alimento e a bebida que era servido ao rei. Ele provava antes, para saber se de repente não tinha algum veneno para matar o rei. Ele era responsável por essa prova. Mas ele também era responsável pelo anel, um anel real. Este anel era um anel com sinete real, era o anel que selava as decisões oficiais do rei. Ele era responsável por este anel, mas também ele era responsável pelas finanças reais. Então ele tinha uma boa influência ali com o rei. Ele tinha esse trato, ele tinha essa abertura com o rei. E a Bíblia diz que ele estava na fortaleza de Suzã. Essa fortaleza era uma residência de inverno dos reis da Pérsia na época. E então diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que naquele momento ele estava naquela fortaleza e ele recebe a visita do seu irmão Anani e de alguns outros homens que haviam chegado de Judá. E ele ouve uma notícia que impactou o seu coração. Talvez Neemias não imaginasse, mas Deus já estava operando um despertamento do seu servo para a realização de uma grande obra. Quando Deus desperta seus servos para realizar a sua obra, em primeiro lugar, Deus os move para conhecer a situação, a necessidade, a realidade da obra. Você pode observar do versículo 2 ao versículo 4 do capítulo que nós lemos. No versículo 2 percebemos Neemias perguntando àqueles homens. Só para um parênteses aqui, a minha versão é a NVT, nova versão transformadora. Talvez eu lendo aqui esteja divergente um pouco do que está passando na tela e o que os irmãos têm aí de posse da sua Bíblia, tá? Então ele fez uma pergunta, ele questionou sobre como estava o povo e como também estava a cidade. Ele queria conhecer o estado dos judeus, ele queria conhecer a situação também da cidade de Jerusalém. Ele não fez uma pergunta por perguntar, como às vezes nós chegamos e perguntamos para a pessoa: tudo bem com você? E a pessoa diz tudo bem, mas na verdade não está. E se a pessoa dissesse: você quer mesmo ouvir? Não, prefiro que não fale.
Não é uma pergunta por perguntar. Ele estava interessado em saber. Ele se importava com o povo, ele se importava com a cidade. O seu coração já estava sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus a se preocupar então com a situação daquele povo. Ele realmente queria saber. E no versículo 3, temos então a notícia dada por aqueles homens. As coisas não se encontravam bem. Os judeus estavam passando por grandes dificuldades e humilhações, que estavam assolados em miséria. Para você perceber, boa parte do povo vivia na pobreza e devia aos tributos, aos oficiais e aos nobres. Havia uma injustiça muito grande, uma injustiça social. Aquele povo pagava altos tributos. E quando nós lemos o livro de Neemias e outros textos bíblicos também, podemos conhecer que aquele povo, aquelas pessoas, já tinham vendido, entregue os seus próprios filhos para pagamento dos tributos. Eles já não tinham de onde tirar, eles já não tinham comida para sobreviver. Estavam assolados em grande miséria. A cidade estava com um muro derrubado e suas portas destruídas pelo fogo. Portanto, eles estavam completamente vulneráveis aos ataques externos, às agressões externas. Quando as cidades normalmente têm os muros altos, largos, fortes, exatamente para a sua proteção. Hoje, na nossa cidade, na nossa igreja, nós desconhecemos um espaço, uma casa, onde não se tenha muro. E a ideia de muro é para proteção, é para cuidado, é para evitar a vulnerabilidade. E uma cidade sem muro era uma cidade vulnerável. Naquele período, principalmente, de grandes guerras, de grandes invasões, de grandes tomadas, de grandes impérios. E era uma forma de eles se protegerem, mas eles estavam vulneráveis. Quando Nabucodonosor veio, quando a Babilônia veio, destruiu os muros e destruiu também o templo, destruíram os portões. Eles estavam então abertos a qualquer ataque. No versículo 4, parte A: ao ouvir e conhecer a realidade do povo e da cidade, o seu coração ficou profundamente triste. Ele sentou, ele chorou, e durante alguns dias ele lamentou, ele jejuou e ele também orou ao Senhor. Ele orou a Deus. E o jejum aqui objetivava expressar a sua profunda dor. Objetivava demonstrar o seu profundo arrependimento. Mas também era uma forma dele se concentrar nas questões que ele estava afligindo. Ele então jejuou, ele lamentou e ele chorou, ao tomar conhecimento da realidade do seu povo, ao tomar conhecimento da situação da cidade. Será que ainda nós podemos sentir o mesmo pelas graves situações que tomamos conhecimento diariamente? Será que nós estamos sentindo a dor do outro? A dor dos nossos familiares? A dor das pessoas, de tantas notícias tristes e graves que passam todos os dias? Quantas pessoas morrem de fome? Quantas pessoas morrem violentadas com diversos tipos de violência? E a violência é um termo genérico a diversos tipos e naturezas dela. Quantas pessoas estão morrendo adoentadas? E esses números, parece que esses números já não fazem sentido para nós, já não nos tornam sensíveis. Os nossos corações parecem já não se abalam. E é interessante que isso me faz lembrar que Jesus Cristo disse. Ele disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E parece que isso está acontecendo. Os números de mortes de diversas naturezas são apenas
números. Nós escutamos nos jornais e pouco nos importamos. Nós vemos as crianças violentadas e pouco nos importamos. Nós vemos as mulheres violentadas e pouco nos importamos. Nós vemos milhões de pessoas indo para o inferno sem Cristo e pouco nos importamos. Será que os nossos corações estão sensíveis? Algumas pessoas preferem viver na ilusão, ignorar o problema, ignorar a situação, preferem não saber o problema ou aquilo que está acontecendo. Já basta os seus. Preferem então negar a verdadeira situação que está passando do que enfrentar a questão. Deus desperta os seus servos para realizar a sua obra, despertando, movendo os seus corações para conhecer a realidade, para ver a situação, para compreender o problema. Deus desperta, torna os nossos corações sensíveis pelo mover do Espírito Santo em nós. Mas também, em segundo lugar, Deus move os seus servos para buscar a sua face, para buscar a sua presença por meio da oração. Nós percebemos isto no versículo 4 ao versículo 11, a parte B. Neemias não ficou apenas chorando e lamentando, como muitos de nós fazemos. Ficamos lamentando pelo problema, chorando pelo problema. Não, ele não ficou apenas chorando e lamentando. A sua reação foi também de buscar a Deus em oração, durante dias e noites. Só para você ter uma noção, o mês de Quisleu é aproximadamente entre novembro e dezembro. E o mês, quando no capítulo 2 de Nissan, quando Neemias vai falar com o rei, é o mês de Nissan, ele é aproximadamente entre abril e maio. Logo, poderemos entender que ele orou, lamentou, jejuou durante todos esses meses, de dezembro até abril, por exemplo, cerca de 5 meses, em oração, em jejum, em lamentação, em choro, prostrado diante do Senhor, buscando ao Senhor. E em sua oração, ele reconhece a soberania de Deus, ele sabe que ele é Deus dos céus. Ele reconhece a grandeza, a fidelidade de Deus em sua aliança. Ele reconhece o seu amor e o seu poder para agir. Por isso ele busca Deus. Ele tem consciência também de que Deus é real, de que Deus é pessoal. Ele diz: Senhor, ouve a minha oração. Ele fala com Deus. Ele sabe que Deus pode ouvir. Ele sabe que Deus não é uma mera força, não é algo transcendente a ponto de não se relacionar com os pequeninos, com aqueles que vivem na terra distante dele. Não, ele sabe que Deus é real, ele sabe que Deus é pessoal, ele sabe que Deus se relaciona, que Deus pode ouvir, que Deus pode falar, que Deus pode agir. Por isso ele busca a Deus em oração. Ele confessa os seus pecados. Ele admite os seus pecados. Ele tem consciência que ele também errou. E ele confessa os pecados em nome dele, da família e de todo o povo. Parece ali uma confissão institucional, uma confissão coletiva, em razão do povo. Mas ali também ele estava exercendo o papel de intercessor pelo povo. Como Jesus disse: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, intercedendo pelo outro. E então Neemias faz isso, reconhece suas falhas, as falhas do povo, e ele confessa com o coração arrependido. Ele sabia que a situação que eles viviam era consequência dos seus erros e dos seus pecados. Mas também, em sua oração, ele cita as promessas de Deus.
ele sabia que Deus poderia restaurar o seu povo mais uma vez, em caso de arrependimento e retorno à obediência. E Neemias fez essa oração com o coração quebrantado. Ele não fez com arrogância, ele não exigiu nada de Deus, ele sabia que não poderia fazer isso. Homem nenhum tem essa qualificação, tem este poder, pode ter essa arrogância de querer exigir algo de Deus. Pelo contrário, nós carecemos muito da graça de Deus, do favor de Deus. Nós não merecemos nada. E Ele se coloca como servo, Ele coloca o povo como servo. Senhor, nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos aqui prostrado diante da Tua presença, para servir ao Senhor. Neemias então ora com o coração quebrantado. Percebe-se então que Neemias, primeiramente, ele, ao tomar consciência do problema, ele leva a questão a Deus. E ele sabia que Deus, pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua graça, poderia mudar aquela situação do povo e da cidade. Poderia restaurar o povo e a cidade mais uma vez. Deus também poderia abrir as portas, mover outros corações para contribuir com a restauração do povo e da cidade. Deus também poderia conceder-lhe livramento, proteção, livramento dos perigos e dos inimigos que estavam então à frente. Deus poderia, e só Deus pode, capacitar, enviar e sustentar quem Ele quiser para realizar a sua obra. Amém? Deus pode. Deus é poderoso. Ele pode. Ele escolhe quem Ele quer para realizar a sua obra. Seja quem for, do mais pequenino, daqueles que talvez tenham condição social, econômica pior da terra, Deus escolhe ele para realizar e impactar o mundo. Ele fez isso por diversas vezes. Deus pode. Então, Neemias não só tomou consciência da situação e do problema, mas ele levou a questão a Deus. Ele buscou a Deus, o sustento, a direção. Ele sabia que Deus de fato poderia realizar uma grande obra. Era Deus, a obra era de Deus. E então Deus também, quando Deus desperta seus servos para realizar a sua obra, em terceiro lugar, Deus os move para realizar a obra. Deus os leva a praticar, não apenas a conhecer o problema, não apenas a lamentar, não apenas a buscá-lo, mas Deus vai e envia, faça a obra. Este é o tempo. Os campos já estão brancos, é hora de fazer. É tempo de buscar, mas também é tempo de realizar a obra de Deus. E Deus fez isso. No versículo 11, a parte C, é a parte final deste versículo, que é bem extenso. Coloquei em 3 partes, é a última parte. Neemias faz um pedido ao Senhor. Ele diz: que me concedas êxito hoje, e que o rei me seja favorável. Que me conceda a mim, conceda esse favorecimento a mim. Perceba, Neemias já se coloca diante de Deus para fazer. Ele é despertado por Deus, ele é ciente do problema, e com o coração disposto a honrar ao Senhor, Neemias, em seu pedido, demonstra ter plena consciência de que ele foi chamado pelo Senhor, de que ele está sendo despertado pelo Senhor,
E ele então já pede a bênção de Deus para que ele possa realizar esta grande obra. Ele não intercede por outro. Ele não diz: Senhor, manda outra pessoa. Deus está dizendo: eu estou falando para você. Eu estou mostrando a situação para você. E aí nós vamos e... Não, Senhor. Manda Joá. Manda Jeito. Manda Pastor Nalda. Manda outra pessoa, não eu. Ele não fez isso. Ele não pediu que outra pessoa o fizesse. Ele assumiu a responsabilidade. Ele deixou o palácio e foi para Jerusalém. E foi para a terra de Judá. Neemias tinha ciência também que a obra de Deus, que a obra era de Deus e seria realizada por Deus. Ele seria apenas um instrumento nas mãos do Senhor para executá-la. Nós podemos entender isso também no próprio livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo 12. Diz que Deus tinha colocado os planos para Jerusalém em seu coração. Os planos para a restauração do povo e da cidade são de Deus, mas colocou no coração de Neemias para realizar. Isso me faz lembrar de uma história que eu li em um livro de Filipenses sobre Bonvox. E ele foi para a África. Acho que eu já relatei essa história aqui, mas é importante lembrar, aplica-se a esse contexto. Ele foi para a África e ele viu a tristeza de muitas crianças morrendo, aidéticas, magras, sofridas, desnutridas, muitas crianças. E ali ele cantava músicas e ajudava na alimentação e no cuidado junto com a sua esposa. E ele ficou profundamente triste, muitas e muitas crianças morrendo. E quando ele volta para a Irlanda, ele busca a Deus e questiona: por que Deus? Por que tantas crianças sofrendo daquela forma? Por que Deus não fazia alguma coisa? Por que alguém não fazia alguma coisa? E aí, então, após ele orar, ele reflete. E é como se ele ouvisse a voz de Deus dizendo ao seu coração: de quem você acha que foi a ideia de você ir para a África? Partiu de quem o projeto para você ir para a África ajudar aquelas pessoas? Partiu de Deus. Deus tocou no coração. O homem por si só, ele não quer fazer o bem. Ele pensa só em si mesmo. Mas se ele teve a disposição, com toda a sua tarefa e toda a sua jornada de atividades, de música, de shows, ele foi para a África. Ele foi despertado por Deus, sim. E quantas pessoas na face da terra fazem este tipo de trabalho, não para aparecer, mas se coloca de fato à disposição para servir. Esses dias recebi algumas comunicações de alguns irmãos missionários da Junta de Missões Nacionais que estão lá no fogo, lá na cidade de Manaus. Estão lá ajudando de alguma forma, próximo aos hospitais, orando, servindo café, tentando ajudar os médicos, as pessoas que estão doentes, as famílias. Quantas pessoas são movidas por Deus? Por que vocês acham, porque nós podemos achar que Deus não se importa, que Deus não está fazendo alguma coisa? Claro que está. Se há algum bem sendo feito, se há algum bem, se há alguma luz, se há alguma graça no mundo, se há bondade no mundo, essa é dada por Deus. É o Senhor que está agindo, é o Senhor que está movendo os corações. Milhões de pessoas, os corações do amor está esfriando, mas Deus diz que não seja assim com você. O seu coração tem que ser diferente, você tem que amar ao próximo, amar de maneira incondicional. É isso que Deus fala aos nossos corações nesta noite. Desperta as nossas vidas para conhecer a realidade. E quando Deus fala conosco, sim, é você que Deus está chamando para realizar a obra, não é outro não. É você que Deus está escolhendo. É você que Deus está chamando.
Em Neemias capítulo 2 diz que meses depois, Neemias falou com o rei, cujo coração também foi movido pelo Senhor para ajudar. Além de liberar Neemias, o rei concedeu-lhe cartas de oficiais para viajar em segurança, com destino a ajudar, e cartas para fornecimento de materiais, entre eles a madeira, para ajudar na reconstrução da cidade, principalmente do mundo. A bondosa mão do Senhor estava com Neemias, estava naquele projeto, aquela obra era do Senhor. Neemias então liderou a restauração da cidade, liderou a restauração dos muros ali da cidade de Jerusalém, e ele fez com coragem, ele fez com sabedoria, ele fez com integridade, ele fez com muito trabalho, mas também com fé, com confiança no Deus que realiza a obra, no Deus que manifesta o seu poder e a sua graça, no Deus que cumpre a sua palavra, no Deus que ama o povo, no Deus que deseja restaurar vidas, famílias, cidades, o mundo inteiro. Esse é o desejo de Deus. E mesmo enfrentando grandes dificuldades, como o desânimo do povo e ataques de inimigos que não queriam ver o bem da cidade, eles não queriam ver o desenvolvimento da cidade, mesmo assim, ele conseguiu construir os muros em apenas 52 dias. Da derrubada do muro até a sua construção foi cerca de 100 anos. Passaram 100 anos então o muro derrubado, as portas derrubadas, queimadas pelo fogo. Em 52 dias, sob a liderança de Neemias, com ações estratégicas, com a bênção e a graça de Deus, eles conseguiram construir todo o muro, muito grande, largo, alto, humanamente impossível acontecer, mas aconteceu, está registrado na palavra de Deus, porque Deus estava naquela obra, a obra era dele. É assim que acontece a obra do Senhor. Talvez em várias situações não passa pela nossa lógica humana, porque é algo maravilhoso da forma como acontece. As pessoas que Deus chama, nossa, fulano, não, acho que dificilmente vai fazer alguma coisa. As pessoas não confiam, as pessoas acham, não acreditam no outro, porque tem pouco conhecimento, porque tem status baixo, porque não é de elite, porque não é pós-graduado, porque não tem curso de teologia, porque não tem mestrado, doutorado, PhD, não importa, Deus usa assim, Deus capacita assim, quem Ele quer, da forma como Ele quer, e Ele envia, e a obra é realizada assim, porque é pelo poder de Deus, e não pela argumentação, e não pela força do homem, é pelo agir do Espírito Santo de Deus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor no profeta Zacarias. É pelo mover do Espírito de Deus, aleluia. E no temor do Senhor, também promoveu outras obras de restauração. E aqui quero voltar um pouquinho sobre os adversários, os inimigos, Sanbalate, Tobias e outros, que chegaram ao ponto de querer agredi-lo, matá-lo. Meus irmãos, uma obra de restauração de uma vida, de recuperação de uma pessoa, de uma família ou de uma cidade, com certeza a pessoa encontrará diversas adversidades, diversos problemas, desânimos, aqueles que não vão acreditar na sua recuperação, aqueles que não vão acreditar na restauração do seu lar e da sua família, pessoas que vão fazer de tudo para derrubar, para destruir os seus projetos, ou os projetos de Deus para a sua vida. E o primeiro deles é o inimigo das nossas almas, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas nós sabemos que maior que está em nós do que aquele que está no mundo é Deus que está em nós, é o Espírito Santo do Senhor. Maior que está em você do que aquele que está no mundo. Eles vieram para destruir, mas Deus veio para reconstruir, e o poder de Deus é maior, aleluia.
uma restauração também social e econômica na cidade. Ele corrigiu a exploração e aliviou a exigência tributária pesada que existia sobre os mais pobres. Aqueles mais pobres, então, não tinham sequer, como falei antes, alimento para sobreviver. E eles, os pobres eram aproveitados. Os oficiais dos nobres se aproveitavam destas pessoas, destes pobres. Está lá no capítulo 5 de Neemias. Neemias também convocou todos para trabalhar, inclusive os nobres e os oficiais, para trabalhar em prol da cidade, para a reconstrução dos muros, para lutarem pelas suas vidas, para lutarem pelas suas famílias. Só para a gente entender melhor, uma restauração econômica na família ou na cidade, é importante que todos estejam envolvidos, todos estejam cooperando. Os pais e os filhos, todos precisam ser mobilizados para entender a necessidade de recuperação financeira da família, mas também de recuperação espiritual, ou de recuperação em seus relacionamentos, concessão de perdão. Não pode vir simplesmente de uma parte, é de ambas as partes. O reconhecimento dos erros deve ser de todos. Isso é importante, é o primeiro passo para a restauração espiritual, é a consciência dos erros e também o arrependimento e o pedido de perdão. Foi aquilo então que Neemias fez. E por último, a recuperação espiritual, que para mim foi uma das mais importantes. Neemias levou o povo à leitura da palavra, ao arrependimento dos seus pecados e à obediência a Deus. Além disso, ele promoveu a reorganização dos cultos e os serviços no templo. Está lá em Neemias capítulo 8 ao 10 e no capítulo 12 e capítulo 13. Para concluir, eu pergunto mais uma vez: como está a sua vida? De verdade. Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está os seus amigos? Como estão os seus amigos, melhor dizendo? Como está a sua cidade? Como está a sua nação? Em que áreas da sua vida ou da sua família, em que áreas há necessidade de mudança, de restauração, de reconstrução ou de recomeço? Em que áreas da sua vida e da sua família? Há muitas pessoas e famílias que estão passando por diversos problemas e precisam de restauração. Precisam de restauração nas suas vidas, mas também nos seus relacionamentos, especialmente na área espiritual e emocional. Alguns talvez precisam de libertação daquilo que está lhe escravizando, tirando a sua dignidade e levando para o fundo do poço. O que pode estar escravizando a sua vida ou a sua família, que precisa de libertação do Senhor, que precisa de restauração, que precisa de arrependimento, que precisa de um recomeço? Neste momento, há também diversas cidades e países no mundo que continuam passando por uma situação muito difícil, muito triste, com muitas mortes e problemas diversos de ordem sanitária, econômica, social, causados sobretudo pela pandemia do Covid-19. Estas cidades, estes países, o mundo precisa de restauração. E alguns estão acreditando que a vacina possa ser a principal solução, o principal caminho para a restauração dessas vidas e destes países. Eu entendo que não.
A vacina é importante, mas a restauração da vida, da natureza pecaminosa, da natureza caída, da corrupção humana, só Deus, por meio do seu Espírito, da sua palavra e do seu sangue, pode regenerar e mudar o coração do homem, a vida do homem. Entendo que o principal problema de muitas pessoas, em qualquer parte da humanidade, continua sendo os seus pecados, a sua natureza pecaminosa. Porque são estes pecados que causam de fato a destruição de pessoas, de famílias e até de cidades inteiras, e pode levar à morte eterna. Estas cidades, estas pessoas, estes países precisam ter consciência dos seus erros, arrepender-se, confiar no Senhor e voltar-se para Ele, voltar-se para Deus, porque Deus pode em Cristo perdoá-lo e salvá-lo. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Só Deus, por meio do Senhor Jesus, pode fazer isso. Portanto, arrependimento e fé são fundamentais para a restauração espiritual. Esta é a sua maior necessidade? Arrependimento e fé no Senhor? Faça isso. Deus está despertando o seu coração, a sua vida, para começar de novo, ou para recomeçar, arrependendo-se das suas falhas, dos seus erros, que possam estar levando a sua vida e a sua família para o fundo do poço. Nunca foi o plano de Deus levar você para o fundo do poço. Pelo contrário, sempre foi o plano de Deus conduzir você para viver em plenitude de vida e conduzi-lo ao céu. Por fim, que obra ou projeto Deus está movendo o seu coração para realizar? O que o Espírito de Deus falou à sua mente, ao seu coração, ao ouvir esta mensagem? Que obra, que projeto Deus está falando à sua mente, ao seu coração para realizar? Que situação triste, difícil, Deus está fazendo você ver, está fazendo você se entristecer, está despertando, está movendo o seu coração para fazer alguma coisa, para mudar aquela situação, para mudar aquela realidade. Talvez não só da sua vida, mas de alguém da sua família, de alguém dos seus parentes, de alguém dos seus amigos, de alguém que você possa conhecer. Quem é que Deus está fazendo você lembrar agora? Você pode, porque não é você. Será Deus usando a sua vida, realizando a sua obra por seu intermédio. Creio sim, que assim como Deus agiu por meio de Neemias, Deus pode estar despertando você nesta noite, neste momento, ao ouvir esta mensagem. Deus pode estar despertando, movendo o seu coração para realizar uma grande obra que Ele está plantando na sua vida. Ele está despertando você. Talvez seja restauração de outras vidas, talvez seja restauração de famílias, talvez seja contribuir mais na edificação da igreja do Senhor. Quem sabe, talvez seja na reorganização, na mudança, na transformação da sua cidade e do seu país. Deus pode sim separar você para realizar esta grande obra, porque Ele é um grande Deus. Deus falou no seu coração, Deus está chamando você para alguma obra, eu não sei qual é. Se o Senhor falou no seu coração e continua falando, dispõe-te, levante-se e sirva. Amém? Levante-se, dispõe-te
e sirva. O Senhor falou com você? O Senhor está falando com você? Dispõe-te, levante-se e sirva a uma grande obra que Deus está realizando no mundo e está chamando você para se juntar a Ele, para concretizar. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Nosso amado Deus, nosso querido Pai, nós nos alegramos porque o Senhor nos concede o privilégio de poder ouvir a Tua voz mais uma vez, de poder receber a Tua palavra, de poder ser tocado pelo Teu Espírito, de poder ser movido pelo Senhor, de nos fazer entender e ter a consciência dos nossos erros, de nos arrependermos, de nos perdoar, de nos salvar. Mesmo na nossa insignificância, o Senhor nos capacita de maneira tão maravilhosa e poderosa para realizar grandes obras, porque o Senhor é um grande Deus. E nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Eu me coloco diante da Tua presença e apresento os meus amados irmãos e todos aqueles que possam estar em algum lugar ouvindo ou assistindo esta mensagem. Nosso amado Deus, ajude-os na sua recuperação, na sua restauração, na sua vida emocional, espiritual, financeira, seja qual área for. O Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque grande é o Senhor. O Teu amor é grande, é infinito, são infinitas as Tuas misericórdias, a Tua graça, o Teu favor, Deus, que repousa sobre as nossas vidas. Ó Deus, como é bom, Senhor, saber que Tu és um Deus grande, mas ouve também as nossas orações. Pai, abençoa as nossas famílias, abençoe, ó Deus, a Tua igreja, derrama da Tua graça continuamente sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Ó Deus, traz grande restauração, traz grande avivamento, ó Deus, ao Teu povo, Senhor, para ser um grande instrumento do Senhor, para realizar a grande obra do Senhor, de salvação, de transformação de vidas, de libertação de vidas e famílias. Ó Deus, move corações, Pai, vai despertando, Senhor. Vai fazendo-nos lembrar, vai fazendo-nos ter a consciência de que o Senhor está nos chamando. E eles não podem olhar para trás, porque há um futuro para frente que o Senhor separou, algo maravilhoso que ninguém pode tirar. Grandes bênçãos o Senhor tem reservadas para aqueles que se dispõem para fazer a Tua obra. E a principal delas é viver um relacionamento de amor profundo com o Senhor para sempre. A Ti todo louvor, a Ti toda glória, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Náuer. Convido a ministério de louvor a ficar aqui. Vamos ministrar mais um cântico. Quero convidar você nesse momento para dedicar dízimos e ofertas, mas antes vamos ler 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Nesse momento vamos fazer deste ato de devolução, de parte daquilo que o Senhor tem usado como sustento, momento de louvor, de adoração ao nosso Deus e de fidelidade. Vamos colocar de pé, amados? A Ti vou clamar.
onde encontro meu
chegando ao final de mais um culto. Deixa eu dar aqui alguns avisos. Eu não sei se tem alguém nos visitando nesta noite, se há só a cena assim para a gente conhecer. Sei que ainda não faz parte da igreja. Tem alguém? Ali, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se abraçada. Aí não dá para conhecer porque está todo mundo de máscara, não sabe quem é visitante, quem não é. Mas sejam bem-vindos. Irmãos, essa semana estão funcionando vários pequenos grupos multiplicadores, voltaram, tá? Então, se o seu voltou, enfrente a chuva, o desânimo, vá para o seu pequeno grupo durante a semana. Em tempos de pandemia, nós começamos um pequeno grupo novo. Sexta-feira, iniciou um novo PGM na igreja. Se você não está em PGM, dá tempo de entrar, tá bom, irmãos? Próximo domingo, a administração pela manhã, 7h30 da manhã. 7h30 tem ministração do pastor. E 8h30 tem escola bíblica discipuladora. E geralmente vai até 9, 9h30 da manhã, tá? Eu preciso convocar aqui, para próximo domingo, 9h30 da manhã, adolescentes e jovens, tá? Você que é pai e mãe de adolescente e jovem, e você jovem, que está aqui hoje depois do segundo dia do Enem, venha domingo pela manhã. Ah, pastor, 7h30 é muito cedo, está todo dormindo, se tiver um frio fica mais difícil. Não tem problema não, você pode acordar, 8h30 venha para cá, porque vai começar 9h30 a nossa conversa com adolescentes e jovens. Nós temos um pequeno grupo de adolescentes e jovens que foi suspenso com a pandemia, a gente deixou de reunir. Então nós queremos retornar com o Eclesiastes, que é o pequeno grupo multiplicador dos jovens. Você que é pai e mãe de adolescente e jovem, apareça, traga seu filho, incentive, venha com ele no próximo domingo, às 9h30 da manhã. Nós vamos ter uma conversa, não só sobre o pequeno grupo de adolescentes e jovens, mas sobre algumas ações para adolescentes e jovens aqui na igreja, tá, irmãos? Eu conversei rapidamente com o pastor sobre isso, e a gente vai aproveitar esse domingo pela manhã para conversar. Jovens, de acordo com a Jubama, para quem não sabe o que é Jubama, é a Juventude Batista Maranhense, a organização que cuida dos jovens batistas no estado, diz que jovem, de acordo com o estatuto, é até 40 anos, viu? Então, se você tem até 40 anos, apareça. Vou pedir ao pastor Jackson que venha para a gente conversar sobre ações do grupo de jovens casados, não é isso, Jackson? Jovens casados, pequenos grupos. Você que tem menos de 40, vem. Eu acho que o Ministério do Louvor todinho está convidado, né? Todo mundo tem menos de 40. Ele, Pedro, a irmã de Pedro, a irmã, né, Pedro? Qual é o nome dela? Laura faz uns 3, 4 domingos. Agora foi citado, o pastor lembrou de citar, viu, Laura? Seja bem-vinda. Levi, está distante, o povo da tarde de máscara fica mais difícil. Samuel, Samuel, tudo bom, irmão? Deus abençoe, Samuel. Domingo, viu? Domingo de manhã. Lindani, lembrar lá. Lucas, Marcos, Debrinha, Colombizinho, viu? E não é só, e você que tem Rebeca, Ruth, Mateus e Marcos, que eu falei Lucas, acho que eu vi. Lucas é de Levi, de Jeito, Rebeca, David. Vocês são jovens? David é jovem? Então venha. Você que já ministrou para jovens, não é, Jonazel? Já teve ministrando para jovens. Ouviram a ministração hoje do pastor Jacques? Lícia, Bruno, vocês são jovens? Pronto, aparece domingo de manhã para ver se a gente começa um PG lá por rumo do Araçagi. Eu estou lá. Amém? Gente, a gente quer conversar algumas ações. A administração de hoje falou muito ao meu coração. Eu ia dar esse aviso depois de que foi de Deus, viu, pastor Jacques? Para ver se a gente conversa aqui. Irmãos, é um período tão difícil. Você que é pai e mãe de adolescente, de jovem, essa turma na pandemia cada vez mais estão nas redes, né? Está na internet, está no Facebook. O Facebook já está ultrapassado, né? Não vai lá nem Facebook. Então, vamos conversar aqui sobre os pequenos grupos de jovens casados. Vamos conversar aqui sobre a possibilidade de começar um novo pequeno grupo para adolescentes, para jovens. O PGM Eclesiastes para voltar em nome de Jesus.
Tá bom? Então, domingo pela manhã, eu espero todo mundo aqui, conto com a ajuda dos pais e mães que estão aqui para incentivar seu adolescente, seu jovem. E eu vou passar zap essa semana, eu vou ser bastante enjoado, um zap, mandando para todo mundo, convidando para a gente conversar no próximo domingo pela manhã. Como falei, o culto começa às 7h30 da manhã. Dá no meu para acordar? Está no décimo sono ainda? Não tem problema. Venha às 8h30 que vai começar às 9h30 a nossa conversa, a nossa mesa redonda aqui sobre ações para adolescentes e jovens da nossa igreja. Amém? E próximo domingo, 18 horas, a nossa grande celebração. Lembrando, se você não está sintonizando o rádio, a gente tem um programa Conexão Tribo de Judá, que a igreja é parceira. Quem está apresentando sou eu, pastor Misael. Você conhece o pastor Misael? Ele está apresentando o programa todo sábado, 5 da tarde. Esse sábado foi uma bênção. Estava lá os 3 pastores, pastor Jacques fez a administração. Já a gente vai lançar música de Jonaziel no programa de rádio, né? Amém. Irmãos, com a bênção apostólica, nós vamos encerrar o culto. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana na presença e na paz do Senhor. Vamos ficar de pé com a bênção apostólica. Nós vamos encerrar o culto. Oremos. Que o amor, a fidelidade e a misericórdia de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus nosso Senhor, as consolações, o poder e a comunhão do Espírito Santo, que se derrame sobre todo o povo do Senhor, que se derrame sobre a Igreja Batista Jardim América, não só hoje, mas eternamente. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma excelente semana.